Bom dia! Hoje a gente vai ver como que funciona a herança quantitativa, também conhecida como herança poligênica. Alguns fenótipos, tanto na espécie humana quanto em espécies animais, vegetais, etc., esses fenótipos apresentam uma variação contínua na característica. Eu não tenho duas ou três formas, eu tenho um contínuo. E assim, gente, a gente fala que esse tipo de herança, que apresenta variação contínua na característica, é uma herança poligênica ou multifatorial. Nesse tipo de herança, por que ela é contínua? Porque eu tenho vários genes atuando nessa característica e dependendo da combinação dos genes que eu tenho atuando, eu tenho uma maior ou uma menor variação fenotípica. Quando eu explicar para vocês o que ela é, vocês vão entender melhor. A herança quantitativa ela é muito frequente na natureza. Algumas dessas características que são determinadas por herança quantitativa têm importância econômica, por exemplo, a produção de carne em gado de corte, a produção de milho, o tamanho das espigas de milho, a quantidade de a cor, né, dessas espigas, a cor do trigo, a quantidade de amido, é tudo herança quantitativa. Né? No caso da espécie humana, a altura, a cor da pele e dos olhos e alguns traços de inteligência são casos de herança quantitativa. Então, quando a gente fala da cor da pele, fica mais fácil da gente entender o que é essa variação contínua. A gente não tem duas ou três ou quatro cores de pele na espécie humana, mas a gente tem um contínuo, né? De uma quantidade mínima do pigmento melanina até uma quantidade máxima do pigmento melanina que é produzido. E entre esses dois, a gente tem uma variação muito grande de possíveis combinações. Então, é isso que a gente vai ver agora nessa aula, tá? Alguns exemplos da herança quantitativa são a cor do grão de trigo e milho, o comprimento da espiga do milho, a cor da pele dos olhos, a altura, como eu já falei para vocês, o tamanho, a forma e o número de sementes ou frutos por planta. Então, muitas características que a gente vê na natureza, elas não são determinadas por dominância simples, dominância incompleta ou alguma outra variação da primeira lei de Mendel, mas sim pela herança quantitativa. Vamos pegar um exemplo aqui bem interessante. Se a gente medir a altura dos seus colegas na sala de aula, a gente vai notar que existe uma grande variação, uma ampla variação de altura. A maioria dos colegas da sala tem a mesma idade e no caso de vocês no terceiro ano já atingiram mais ou menos a estatura que vão atingir, a estatura máxima que vão atingir na idade adulta, né? E a gente vai conseguir notar uma variação nessa altura. Né? Existe uma gradação de estaturas possíveis entre o indivíduo mais alto e o mais baixo da sala. E o mesmo acontece com a população em geral. Né? Entre a pessoa mais baixa e mais alta na população, a gente vai ver que tem uma graduação bem grande de estaturas possíveis. Quando a gente pega essa variação de altura, né, na população em geral e coloca num gráfico como esse daqui, ó, a gente vai obter essa curva. Então, a gente tem esse gráfico aqui, aqui a gente tem o número de indivíduos, vamos pensar se fosse na sala de vocês, e a altura. Pena que a gente não está em sala, senão a gente conseguiria fazer isso, né? Então, a gente tem aqui, ó, de 0 a 30 pessoas, é mais ou menos entre 1,50 m e 2 metros. Quando a gente faz isso, gente, quando a gente pega a altura dos colegas e a gente tem um número X de pessoas, quanto maior o número de pessoas, mais esse gráfico vai se aproximar do gráfico que a gente está vendo aí na figura, a gente vai ter isso daqui. Então, a gente vai ter menos pessoas que estão perto de 1,50 m e menos pessoas que estão perto de 2 metros. E quando a gente está lá falando de 1,70 m, 1,80 m, né, 1,75 m aqui no caso, a gente vai ter a maior quantidade de pessoas. Então, a gente vai ter esse gráfico de distribuição normal, uma curva gaussiana. Quando a gente está falando de características que apresentam herança quantitativa, a gente sempre vai ver esse gráfico aqui, tá? Ele vai ser muito comum, tá? Vamos ver um exemplo aqui, prático, de como que a herança quantitativa afeta a cor dos grãos de trigo. Então, como que funciona? A cor dos grãos de trigo ela é condicionada por dois genes diferentes e independentes, o gene A e o gene B.
Cada um desses genes tem dois alelos, o alelo Azão e Azinho para o gene A e o alelo Bzão e Bzinho para o gene B. Cada um está em um cromossomo, cada um deles vai seguir a primeira lei de Mendel, mas quando a gente for ver a cor do grão de trigo, eles vão se somar. Então, como é que funciona? Cada alelo maiúsculo, Azão e Bzão, é responsável pela produção do pigmento vermelho e eles se somam. Então, quando eu tiver uma planta que é Azão, Azão, Bzão, Bzão, eu vou ter o trigo com a cor vermelho escura, a cor mais escura que o trigo pode ter, tá? Se eu tiver alelos representados por letras minúsculas, eles não vão contribuir para a coloração. Então, a planta que é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, não vai ter pigmentação. O trigo vai ter a cor branca. Vamos olhar aqui, ó. Se eu pegar uma geração parental, que eu vou ter um dos parentais, Azão, Azão, Bzão, Bzão, e o outro parental, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, esses indivíduos vão formar gametas. Esse indivíduo aqui é Azão, Bzão somente, e esse aqui é Azinho, Bzinho somente, tá? Na geração F1, 100% dos indivíduos vai ter trigo de cor vermelha, mas não vermelho escuro. Vai ser Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Azão e Bzão se somam, vão dar uma cor vermelha. Azinho e Bzinho não contribuem para a cor, tá? Por isso, ele não vai ter a mesma cor que esse daqui, ó. Ele vai ser vermelho, mas ele vai ser um vermelho mais claro. Se eu cruzar indivíduos Azão, Azinho, Bzão, Bzinho entre si, eu vou ter toda essa gama de possibilidades aqui para a cor do trigo. Então, eu vou ter indivíduos que são Azão, Azão, Bzão, Bzão, vão ter a cor mais escura, e vou ter lá no final indivíduos que são Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, que tem a cor branca. E entre essas duas cores aqui, eu vou ter todas essas gradações possíveis na variação dos fenótipos, tá? Então, é assim que funciona a herança quantitativa, tanto no trigo quanto para outras características que tenham herança quantitativa. Vamos ver agora, gente, um exemplo que é mais próximo da gente, né, da espécie humana, que é a variação da cor da pele, né? Como que funciona isso? A cor da pele humana vai depender da quantidade de melanina que aquele indivíduo produz. Quanto maior a quantidade de melanina produzida, mais escura vai ser a pele. Quanto menor a quantidade de melanina produzida, mais clara vai ser a pele. É um exemplo de herança quantitativa. Então, a gente vai ter dois pares de gene, o gene A e o gene B. O gene A vai ter o alelo Azão e Azinho e o gene B, o alelo Bzão e Bzinho, igual a gente viu lá na cor do trigo, né? Os alelos Azão e Bzão, eles se somam e eles vão ser responsáveis pela maior produção de melanina. Quanto maior a quantidade de genes Azão e Bzão a pessoa tiver, maior a quantidade de melanina produzida. Então, aqui a pessoa que tem o genótipo Azão, Azão, Bzão, Bzão, ela vai ter a maior quantidade de melanina, vai ter a pele mais escura no seu fenótipo, tá? Pessoas que têm Azão, Azão, Bzão, Bzinho, Azão, Azinho, Bzão, Bzão, elas vão ter uma quantidade de melanina um pouco menor. Quanto menor a quantidade de alelos dominantes a pessoa tiver, menor vai sendo a produção de melanina dela. Até que a gente chega no indivíduo que é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Ela produz a menor quantidade possível de melanina. Então, ela vai ter a pele mais clara possível dentro desse espectro, né? De uma quantidade máxima de produção de melanina até uma quantidade mínima. Então, a gente fala que a gente tem um contínuo, né? Por isso que a gente tem tantas cores possíveis para a pele humana. E a mesma coisa acontece para a cor do olho também, tá? Então, aqui eu estou mostrando para vocês, gente, como é que funciona essa variação fenotípica, ó. Eu estou mostrando para vocês de novo aquele gráfico de sino, né? A curva gaussiana. Geralmente, na espécie humana, a gente vai ter isso aqui para a cor da pele, tá? Se a gente pegar a população inteira, é isso que a gente vai observar, certo? É importante a gente dizer também que o ambiente vai influenciar na determinação da cor da pele. Não é só os genes, tá? A maior ou menor exposição ao sol vai influenciar. Ele não é só geneticamente determinado, tá?
E outra coisa, gente, que é interessante, é que essas características que são determinadas por herança quantitativa, elas não vão poder ser usadas para determinação da paternidade, por exemplo, né? Porque a gente pode ter uma pessoa que produz mais ou menos melanina e os filhos vão ser diferentes fenotipicamente por causa da combinação que esses filhos receberam, né? Então, os filhos terem a cor da pele diferente dos pais não quer dizer nada, né? Em geral, não quer dizer nada, certo? Pessoal, como que a gente faz o cálculo dessa herança quantitativa quando a gente está trabalhando, por exemplo, com o melhoramento genético para a produção de grãos, para a produção de frutos, para a produção de gado, de corte, etc. Então, vamos ver aqui um exemplo. Ó. Um determinado fruto apresenta a interação dos genes azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão. São 3 genes, né? O gene A, B e C, que tem os alelos azão, bezão, cezão, azinho, bezinho e cezinho. Quantos fenótipos são possíveis para essa característica, já que eles são de herança quantitativa, eles se somam, né? Então, a gente vai ter essa fórmula aqui. O número de fenótipos possível é igual ao número de genes que eu tenho mais 1. Nesse caso aqui, então, o número de fenótipos é igual a 6. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 alelos, né? 3 genes, 2 alelos cada um. Então, são 6 mais 1. Então, eu tenho 7 fenótipos possíveis para essa característica do fruto aqui que eu estou estudando, para essa característica de herança quantitativa. Certo, gente? Eu não vou pedir exercícios com esse cálculo para vocês, porque a gente está fazendo essa aula à distância. Eu só quero que vocês saibam que isso existe, isso pode cair no vestibular e no Enem. Então, se um dia aparecer isso para vocês, é assim que calcula. Certo? Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês não tenham entendido ou que eu tenha falado de um jeito estranho, complicado, falem comigo lá no mural que a gente sana essas dúvidas e etc. Tá? Eu vou deixar um exercício tranquilo para fazer sobre isso. Dúvidas, me procurem, gente. Ninguém nunca me procura, me procurem, certo? Até a próxima.